Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter esse encontro através da Liga de Cirurgia Bucomaxilo da Unifip, MOC, através do convite da acadêmica Ana Angélica. Tá? A gente vai conversar sobre o seio maxilar, né? Uma breve conversa de interesse odontológico. Esse breve, realmente, assim, não ficou tão breve, mas a gente pode interromper a qualquer momento e tem um assunto que eu vou querer tratar posteriormente e de uma maneira individualizada, tá? Agradeço aí a vocês pelo convite, parabenizo pela organização da Liga, né? Desejo que os que se interessam realmente pela cirurgia possam ser disseminadores desse conhecimento, que possam realmente levar essa especialidade mais à frente, sempre, né? Este conteúdo destina-se exclusivamente nesta data aos acadêmicos dessa liga. Ninguém tem minha autorização para gravar esse conteúdo, exceto a liga de cirurgia, e a gente vai trabalhar isso aí com muita tranquilidade, tá? Com a intenção realmente de compartilhar um pouco de conhecimento nessa nossa conversa. Esse é o roteiro da nossa conversa de hoje. Nós vamos ter um agradecimento e uma prece, tá? Nós vamos ter uma reflexão inicial, vamos ter toda a fundamentação a respeito do assunto relacionado ao seio maxilar. Vou mostrar para vocês algumas diretrizes, né, diante do que eu vou mostrar diante do que eu vou falar através de casos clínicos, e vamos ter uma reflexão final, né? A gente precisa entender que essa nossa passagem aqui pela Terra, ela é realmente uma passagem muito curta, né? A gente vai ficar aqui 90 anos, 100, 105, sei lá, quanto tempo vamos ficar aqui. Mas diante da Terra, realmente, né, 13 bilhões de anos, a gente precisa realmente entender que isso tem que ser pleno, né, que a gente precisa realmente entender essa experiência que nós estamos vivendo aqui. E vocês, começando a vida acadêmica, começando a vida profissional, vocês têm muito ainda, né, que utilizar. E é muito fantástico, porque hoje a gente utiliza o que alguém já descobriu, né? Então, isso realmente, assim, é muito maravilhoso. Eu agradeço aí, através da acadêmica Ana Angélica, agradeço a Liga Acadêmica de Cirurgia Bucomaxilo, da Unifip MOC, né? Agradeço aí aos professores Valdemiro, ao professor Danilo, à professora Águida, ao professor Lucas, né? E todos os membros que compõem esta liga, né? A acadêmica Vitória, colega de vocês, teve o cuidado de me passar detalhadamente o nome de cada um dos membros da Liga, e eu parabenizo a todos vocês que estão aí nesse momento buscando um pouco de conhecimento. Saber e não compartilhar não tem nenhum sentido, nenhum, absolutamente nenhum, né? A gente precisa aprender, compartilhar o que a gente aprendeu ao longo da nossa caminhada. A prece das almas. Divino Mestre Jesus, eu quero lhe agradecer por este momento. Lhe peço proteção, inspiração e sabedoria para que eu possa transmitir o que eu preparei para essas pessoas com muito amor. Peço-lhe ainda humildade e sabedoria para ouvi-los e com eles aprender. Que assim seja. Amém. Eu não faço nenhuma prece, nenhuma oração, nenhuma reza da boca para fora, né? E eu tenho certeza que eu sou ouvido pelo Divino Mestre Jesus, por Deus nosso Pai, e eu tenho certeza que Ele também fala comigo, muitas vezes não em palavras, né, mas me mostrando algumas coisas, algumas situações que quem me conhece sabe como eu gosto de compartilhar essas experiências.
Meu currículo, né, vai ficar aí gravado para vocês. O doutor Derli é o médico mais antigo terapeuta neural que eu conheço, e ele falou comigo certa vez que era um desrespeito da minha parte não me apresentar. Eu devo sim me apresentar, né? As pessoas não são obrigadas a me conhecer. Eu sou graduado em odontologia por Três Corações, depois fiz pós-graduação em implantodontia e cirurgia, fiz mestrado em cirurgia, sou membro do Corpo Clínico do Hospital Nossa Senhora da Saúde e da Santa Casa de Caridade Diamantina, da Santa Casa de Caridade Montes Claros. Esse ano, em outubro, completo 24 anos, né, de professor na Unimontes. Trabalho como perito odontolegal ad hoc na 31ª Delegacia de Polícia Civil de Diamantina, desde maio de 2008. Sou membro da Sociedade Brasileira de Hipnose, fiz graduação em terapia neural, sou membro da ABOS, sou fundador do BDN, professor convidado de várias instituições, agora mais uma, né, com muito orgulho, a Unifip MOC, coordenada aí pela minha querida Dani, a minha colega. Dani estudou em Três Corações junto comigo também, e estudei tantas outras coisas, estudo a cada dia, mas realmente eu não sou nada disso, né? E ontem, quando me apresentei, eu passei a pensar que a gente recebe realmente esse rótulo, né? Assim que nós nascemos, recebemos um nome, uma religião, uma nacionalidade, padrões de perfeição, de raça, e a gente passa o resto de nossa vida acreditando nessa situação, né? Meu filho me enxerga pai, mas meu pai me enxerga filho, né? Minha noiva me enxerga noivo, meus amigos me enxergam de uma outra forma. E se vocês ouvirem 10 descrições a meu respeito, nenhuma delas sou eu, com certeza absoluta, né? E a gente precisa parar de se aprisionar nessa condição. E nesse momento eu agradeço de todo o coração que vocês se permitam receber essa minha fala, tá? Ouçam-me como um ser humano imperfeito. Eu não sou o dono da verdade. Esse conteúdo é o resultado de muito estudo e experiência pessoal. Levem com vocês o que lhes for útil, e junto dele, tudo isso, levem o princípio da descrença, pois esse princípio levará cada um de vocês a estudar e experimentar, mas saibam que nem sempre isso pode ser bom. Mas isso é a evolução da consciência, né? O estudo e a experiência. Consciência, né? A sabedoria. Alguns textos são baseados em aulas gentilmente cedidas por colegas, todas as fotos são arquivos gentilmente cedidos por colegas ou pessoais ou retirados do grupo. Tá? Quando a gente pensa no seio maxilar, eu fiz questão de deixar um conteúdo rico em texto, principalmente quando a Ana me disse que a aula seria gravada. Tem até algum conflito aí na transmissão, vai ter algum momento que eu vou precisar voltar, né? Mas é para que vocês possam realmente rever e para que essa primeira aula fique realmente como um registro, para que vocês possam realmente aproveitar e estudar, né? Infeliz do professor que pensa que consegue colocar alguma coisa na cabeça do aluno, né? Dentro da metodologia de aprendizado, na relação de ensino-aprendizado, eu tenho alunos visuais que estão vendo isso aí, estão realmente aprendendo alguma coisa. Eu tenho alunos auditivos que estão só me escutando, às vezes estão aí lixando unha, preparando um sanduíche. E eu tenho alunos que são sinestésicos, precisa fazer um resumo, precisa rabiscar, precisa fazer alguma coisa aí, né? Então, e a transmissão online impede essa relação de uma maneira plena, tá? Então, a gente vai tentando sempre superar isso aí, mas é muito maravilhoso saber que a gente consegue atingir aí pessoas que a gente nem imaginava que nesse momento pudessem estar assistindo aí e contribuindo com essa energia aí de transmitir conhecimento. Os seios maxilares são espaços preenchidos por ar, e eles ocupam o osso maxilar, maxila especificamente, bilateralmente, né? Já que nós viemos aqui falar de seios maxilares. São os primeiros a se desenvolverem, começam com uma invaginação da mucosa, que cresce lateralmente do meato médio da cavidade nasal, aproximadamente no 70º dia de gestação. Com 70 dias de gestação, né, a gente tem aí o desenvolvimento do seio maxilar. 2 meses e meio, em média, de gestação, a gente já tem o desenvolvimento do seio maxilar.
Depois do nascimento, ele se expande por pneumatização, pela presença justamente do ar, ele faz um desenvolvimento em direção ao processo alveolar e ele se estende posteriormente, superiormente, em direção à base do crânio, acompanhando o crescimento da maxila e o desenvolvimento da dentição, né? Então, é importante que vocês façam uma revisão lá no livro de embriologia, da Kate Moore, né? Para que vocês possam relembrar que o embrião, com 2 semanas de gestação, né? Ele já tem grande parte das características formadas. Com 4 semanas de gestação, as características faciais já estão definidas. 4 semanas de gestação são 15 dias de atraso menstrual. Muitas vezes a mulher nem sabe que está grávida, né? E por volta de 12 anos, o seio vai ter se expandido no ponto que seu assoalho está quase que sempre no mesmo nível da cavidade nasal, né? Na grande maioria das pessoas. Então, está aí um desenhozinho esquemático, né, do seio maxilar, mostrando o posicionamento do seio na maxila em relação à cavidade nasal, inferiormente à órbita, né, e superiormente ao osso do palácio. A expansão geralmente cessa, geralmente é a palavra que deve ser observada, geralmente cessa após a erupção dos dentes permanentes. E aí vem o mas, né? Que pode se pneumatizar ocasionalmente depois da remoção de um ou mais dentes superiores posteriores. E aí ele passa a ocupar o processo alveolar residual. No final, eu vou ter um pedido para vocês com relação a esse momento aí desse slide. Pode, então, ele estender até a crista do rebordo alveolar e, no adulto, o ápice dental também pode estender-se até seu assoalho. Ele pode ali ter um íntimo contato com o assoalho do seio maxilar. Então, um desenhozinho aí muito esquemático, né, e muito mequetrefe, né, mostrando aí como se fosse um retalho deslocado com esse desenho, e a área que corresponderia ao seio e as áreas que corresponderiam à pneumatização na busca aí do desenvolvimento do seio maxilar. O seio maxilar é o maior dos seios, ele pode ser descrito como uma pirâmide, o ápice vai lateralmente em direção ao processo zigomático da maxila e parede superior, e o teto do seio maxilar é o soalho de órbita. Então, quando vocês estudarem a traumatologia, vocês vão ver que a fratura de assoalho de órbita compromete o seio maxilar. A fratura nasocanto lacrimo-orbital compromete a parede medial do seio maxilar, né? A fratura da parede anterior da maxila compromete o seio maxilar. Então, a gente vai precisar rever essa condição, né? Os seios maxilares, eles são visualizados em radiografias... Um minuto, por favor. Eles são visualizados em radiografias anteroposteriores, mas sendo que a radiografia ideal para que a gente possa visualizar o segmento médio da face, e, por consequência, o seio maxilar, é a incidência de Vater. Nós vamos falar disso com mais detalhes mais à frente, né? Uma radiografia lateral de crânio, uma teleradiografia em perfil, pode também mostrar para nós a dimensão do seio maxilar, quando o radiologista tem essa intenção, para que ele possa variar a miliamperagem e a quilovoltagem, e com isso ele possa realmente ter a exposição do seio maxilar. A abertura do seio, né, que é o ósteo, ela está... Um minuto só, por favor, tá? Eu vou interromper só o funcionamento do antivírus aqui, para que ele possa parar de bloquear a minha passagem dos slides. Eu recebo uma mensagem aqui no caderninho de anotação e ele está bloqueando a passagem. A abertura do seio ela está localizada sempre acima da parte inferior da parede medial, em torno de 2/3, né, da parede medial. Isso tem uma implicação muito importante na anatomia, e ela vai ter uma manifestação importante também diante das patologias do seio maxilar, que nós vamos conversar sobre isso também, né?
Então, é muito importante que a gente, ao avaliar uma radiografia, claro que essa fotografia e essa transmissão, ela não dá a qualidade que a gente merecia, mas a gente precisa entender que no rebordo edênto, né, a gente vai ter aí sim a pneumatização do seio e a gente pode ter trabéculas, septos, né, ósseos no interior do seio maxilar, geralmente, não em todas as pessoas, correspondentes à região do pilar zigomático. É um contraforte na maxila. Isso tem uma implicação também para vocês que se interessam por cirurgia, porque quem se interessa em cirurgia não se interessa só por trauma e vai se interessar também em algum momento pela implantodontia. E aí a gente vai precisar ter, né, um cuidado com essa região de trabéculos, com essa região do pilar zigomático no seio maxilar. A fossa canina pode ser usada para penetração diagnóstica ou terapêutica. Isso é muito importante no conhecimento da anatomia do seio maxilar. Nas minhas primeiras conversas com a Ana, ela falava a respeito de comunicação, falava a respeito de corpo estranho no seio maxilar. Parece que o seio maxilar é algo assim que a gente realmente não deve tocar, né? Muito ao contrário, ele deve ser tocado, mas deve ser tocado com todo respeito, né? Porque a gente precisa entender que esse acesso ao seio maxilar pela fossa canina, ele implica em lembrar que o nervo alveolar superior anterior desce pela parede anterior do seio maxilar, o alveolar superior posterior desce pela parede posterior do seio maxilar, ao nível do túber da maxila, e o nervo alveolar superior pode ocorrer nas paredes anterior, na parede lateral e na parede posterior do seio maxilar, né? Nós temos que lembrar que a conexão do nervo alveolar com os dentes não é wireless ainda, né? Ela tem um fiozinho lá, representado pelo tecido nervoso, que também não está lá com o fio pendurado na parede, igual a gente tem dentro de casa, como extensão, né, dentro do seio maxilar. Ele está correndo no interior do tecido ósseo. Então, a gente precisa saber disso quando a gente vai planejar o acesso ao seio maxilar, seja objetivamente, né, para tratar alguma complicação, para fazer um levantamento de seio, ou seja, para tratar realmente uma complicação de outro procedimento cirúrgico. Um corpo estranho, seio maxilar, uma raiz seio maxilar, um implante dentro do seio maxilar. É muito importante lembrar que pode haver perda de sensibilidade após o acesso de Cauda-Eau. E, geralmente, essa perda, né, essa parestesia, regride em torno de 4 meses. Né? O acesso de Cauda-Eau é o acesso universal ao seio maxilar. Se você quiser penetrar o seio maxilar por uma escolha livre e deliberada, né? Vou dar uma voltinha lá dentro do seio maxilar, vou dar uma pesquisada lá dentro, né? Vou remover um ponto estranho, vou fazer um levantamento de seio maxilar. O acesso que existe é a incisão de Cauda-Eau. É uma incisão após o pilar canino, com uma relaxante vertical e com uma extensão horizontal paralela ao ápice dos dentes. Né? Alguns autores descrevem uma necessidade de relaxante na distal, mas eu não gosto dessa relaxante distal porque é terrível para suturar depois, não tem necessidade dessa relaxante distal. Eu espero que um dia a gente possa ter uma prática, né, em que a gente possa realmente treinar essa incisão aí, para que a gente possa ter um acesso a essa condição e visualizar realmente a realização dessa incisão. A remoção de toda a mucosa do seio, a gente precisa lembrar disso, porque às vezes você faz acesso ao seio maxilar e acha que você tem que curetar toda a mucosa do seio, você tem que desnudar tudo, você tem que tirar tudo, e isso muitas vezes é prejudicial, porque ocorre invaginação da mucosa nasal. A mucosa do nariz invade o seio e ela é uma mucosa transicional, né? Ela não é uma mucosa tão especializada quanto a mucosa do seio maxilar, que é estratificada ciliada. Então, não é ideal curetar e limpar e raspelar lá todo o seio maxilar. E a gente tem que lembrar da frase de Goss, né? De 1968, o ano que eu nasci,
A natureza não faz nada sem um propósito, absolutamente nada sem um propósito. Então, a gente tem pneumatização dos chifres, né, dos artiodáctilos, né, os chifres de boi, chifres de cabrito, eles são pneumatizados. O nariz do macaco-tromba, né, ele tem uma pneumatização muito grande. Isso tudo tem uma função na natureza, né? Quando a gente pensa na função do seio maxilar, você, peraí, para que tem isso, né? Eu vou pegar aqui um protótipo para que eu possa mostrar para vocês na frente da câmera, né? Isso aqui é um protótipo de uma maxila, uma reconstrução 3D a partir de uma tomografia de um paciente que tinha 2 implantes na região da maxila, na região do pilar canino, e esse paciente, ele queria fazer mais implantes para fazer um trabalho fixo. E eu fui obrigado a mostrar para ele, através do protótipo, que o assoalho do seio maxilar desse paciente era coincidente com o osso alveolar aqui com a maxila, que não havia altura para isso. E que para esse procedimento eu precisaria invadir o seio maxilar, fazer uma janela aqui para fazer um preenchimento do seio maxilar, podendo ganhar tecido ósseo para que eu tivesse ancoragem dos implantes. E aí ele me perguntou, mas para que serve o seio maxilar? Né? Estruturalmente, ele reduz o peso do crânio, funcionalmente, ele auxilia na ressonância vocal, né? Ele condiciona o ar inspirado, aquecendo e umedecendo, então, o ar toca pelos cornetos e é direcionado ao seio maxilar para que ele seja aquecido e umidificado. Ele contribui para a secreção de muco, é uma proteção, né? Então, na medicina chinesa, a gente tem o hábito de um dos primeiros atos da manhã é soar o nariz. Soar o nariz na pia, em ambiente úmido, né? A gente de pranayana, a gente vai lá na pia e assoa o nariz violentamente para expelir essa mucosa que possa ter sido secretária do seio contaminado. Pela posição de estar deitado, o ósteo fica com mais facilidade de secretar esse muco. E a gente também tem como função do seio equilibrar a pressão da cavidade nasal durante as variações barométricas, seja através de espirro, ou seja, em mudança brusca de altitude ou até de profundidade, né? Quem gosta de mergulho aí, deve ter alguém aí que mergulha, sabe que quando a gente está chegando por volta de 4 metros, 5 metros no mergulho, a gente precisa tampar a narina, ou já está com a máscara que tampa, e a gente precisa dar uma pressão interna no seio maxilar para que a gente possa descomprimir o ouvido interno. Da mesma forma, eu que gosto de aviação, né? Eu não faço manobras acrobáticas, mas eu já fui de passageiro em avião que faz manobra acrobática. Eu não sei fazer acrobacia, né? Então, a gente precisa variar essa pressão e é o seio maxilar que faz essa pressão. Um exemplo mais simples. Quem sai de Diamantina sai a 1.384 metros de altitude, com 15 quilômetros daqui em direção ao Montes Claros, passa em cima do Rio Jequitinhonha, que está a 640 metros de altitude. Então, a descida é muito intensa, num trecho muito curto. Então, é muito comum chegar lá embaixo com o ouvido tampado, né? E é o seio maxilar que vai equilibrar essa pressão da cavidade nasal durante essa variação de altitude. Tem uma membrana, uma mucosa respiratória, um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que tem a função de remover partículas e bactérias em direção ao ósteo e tem a ação de soluções e drogas sobre a atividade ciliar. E aí eu chamo a atenção de vocês porque a nossa sociedade hoje, ela perdeu o hábito de suar o nariz, né? Muito ao contrário, o nosso corpo está pelejando para colocar a secreção para fora e eu estou puxando para dentro. Eu estou... né, ao invés de suar o nariz, né? Então, a mucosa e o corpo está pelejando para colocar para fora. E você não deixa e coloca para dentro, né? A gente precisa rever esse nosso hábito. É possível examinar o seio maxilar através de palpação da parede anterior, de percussão vertical nos dentes superiores
e através da transluminação, né? Eu tenho um antigo fotopolimerizador aqui no consultório, né? Ele está ali atrás, ali, é um Heliomat 2 antigo, de 1993, mas ele tem uma luz branca de LED de altíssima intensidade. Então, eu uso esse aparelho, ele não polimeriza mais resinas, mas eu uso esse aparelho para fazer transiluminação e para fazer também iluminação. O exame radiográfico que pode mostrar o seio maxilar, radiografias periapicais, radiografias panorâmicas e a incidência de Vater. A incidência de Vater é a incidência própria para o seio maxilar. Se você quiser ver, né, o seio maxilar com exame radiográfico, a gente usa a incidência de Vater. E hoje, claro, a gente tem as tomografias, né, com todos os seus filtros, a tomografia em cone beam, que nos dá uma visão plena aí do seio maxilar, e isso permite hoje na implantodontia até a cirurgia guiada, né? É possível planejar através da implantodontia e através da tomografia e através do estudo de um protótipo, eu posso planejar um implante que entre pela base da maxila, passe pelo seio maxilar e tenha uma fixação zigomática, que são os implantes zigomáticos, né? O professor Gino Copp, dono da empresa de implantes Copp, da qual eu sou consultor científico, é uma empresa de Curitiba, o Gino desenvolveu um implante transmaxilar, é a tese dele de doutorado. Ainda não li o trabalho do Gino, só tenho conhecimento superficial sobre o trabalho dele, mas é uma coisa fantástica e revolucionária nas reabilitações de maxilas atróficas, em que a gente fica buscando aí reconstruir com enxertos, reconstruir com levantamentos de seio. A PA para o seio maxilar, né, a radiografia póstero-anterior para o seio maxilar, especificamente a incidência de Vater, é uma radiografia que serve para pesquisar e localizar sinusites no seio maxilar, pesquisar e localizar corpo estranho, fragmento de raiz e dentes no interior do seio maxilar, delimitar a área patológica e delimitar também fraturas da maxila. A gente tem que lembrar que o seio maxilar faz parte da estrutura da maxila. E a gente, com isso, com essa incidência, a gente consegue essa visualização e tem essas indicações. Então, é essa a posição para a PA do seio maxilar, né? O paciente pode ficar em pé e o raio vai penetrar pela região posterior do crânio, boca aberta, plano oclusal paralelo ao solo, plano maxilar, plano oclusal mandibular, desculpem, né? E plano oclusal maxilar 45 graus em relação ao solo, para que isso realmente possa ser projetado. O feixe central deve penetrar horizontalmente 10 centímetros acima da protuberância occipital externa, deixando o crânio na espinha nasal anterior. Tá? Então, o raio vai penetrar 10 centímetros acima do occipital e vai sair pela espinha nasal anterior. Então, esse é o esquema de posicionamento do raio, né? Um desenhozinho esquemático, e a gente muitas vezes pode precisar dessa incidência em um ambiente que não é um centro odontológico especializado, ou que não tem um radiologista ou um técnico em radiologia treinado para realizar esse exame. A parte petrosa do temporal abaixo do seio maxilar, o seio esfenoidal aparece nas correntes posteriores do palato duro, acima da espinha nasal anterior. Quando a gente estuda detalhadamente a incidência radiográfica, a gente consegue identificar o seio maxilar, o seio etimoidal, o seio esfenoidal e o seio etimoidal. Mas a gente está aqui para falar hoje do seio maxilar, né? Essa é a posição num aparelho mais moderno, né, que vai nos dar um condicionamento de feixe adequado e uma imagem mais adequada, que são as radiografias digitais que a gente tem hoje, e é muito importante que a gente entenda que esse posicionamento do raio pode determinar ou não a ampliação da imagem, né? Então, a gente precisa realmente ter esse conhecimento
e o técnico também na hora de fazer o procedimento, tá? Então, num desenhozinho esquemático, aí a fotografia de um crânio com desenho esquemático, é isso que nós vamos encontrar aí na exposição da PA de crânio, né? Para que a gente possa identificar aí detalhadamente todas essas estruturas. Como isso vai ficar gravado, né, vocês podem revisar aí detalhadamente, minuciosamente, cada uma dessas estruturas, podem dar uma voltinha lá de novo no laboratório de anatomia, para que vocês peguem a peça e revejam tudo isso, né? Podem pedir auxílio lá ao professor Luiz Antônio, a professora Ana Maria, lá na Radiocenter, que eu sempre tenho como referência, né? Aqui em Diamantina, a minha referência é a Radiodonto, do Dr. César e da Rosilda, para que a gente possa ter aí uma melhor interpretação, né, dessa condição. E existe um livro, né, do meu xará aí também, que é um livro de diagnóstico por imagens, que facilita muito essa interpretação aí, diante da exposição da radiografia PA. É muito importante que o paciente esteja de boca aberta, plano oclusal mandibular paralelo ao solo e plano oclusal da maxila a 45 graus do solo, tá? Para que a imagem seja realmente uma imagem que vai mostrar claramente e nitidamente o segmento médio da maxila. A radiografia panorâmica ela foi idealizada para visualização de mandíbula. Com a evolução dos equipamentos e das técnicas digitais, hoje é possível visualizar o segmento médio com alguma qualidade com a radiografia panorâmica. Mas a radiografia ideal é a incidência de Vater, tá? Nessa posição aqui, no slide à direita, que é a posição ideal para incidência de Vater, tá? Quando a gente avalia uma PA de seio maxilar ou a incidência de Vater, a gente tem 33 informações e grande parte dessas 33 informações bilateralmente para serem analisadas, né? Então, essa é uma fotografia de livro e essa fotografia nos dá aí uma quantidade enorme de informações, né, que a gente vai encontrar na incidência de Vater para que a gente possa avaliar, né? Então, basicamente, quando a gente avalia os seios maxilares, desculpe, a gente compara a radiolucência, a radiopacidade, a densidade da imagem, a gente compara os seios entre si, os seios com a cavidade orbital e os seios com o seio frontal, né, para que a gente possa identificar variações de densidade aí e, com isso, determinar alterações ou presença de corpos estranhos. Nós vamos ver imagens aí mais à frente. Quais são os aspectos que a gente tem que olhar de interpretação? A espessura normal da mucosa, na radiografia, ela é de 1 a 2 milímetros, mas ela pode aumentar 10 a 15 vezes. Então, ela pode passar para 10 milímetros, ela pode passar para 15 milímetros, ela pode passar para 20 milímetros, ela pode passar para 30 milímetros, né? Então, como eu disse anteriormente, a gente compara com a órbita e a gente compara com o lado oposto, tá? Qual é a etiologia das comunicações buccosinusais, que é de longe a alteração mais frequente para a odontologia, né? Para a classe médica, para a otorrinolaringologia, são as sinusites maxilares. Mas para a odontologia, a lesão mais frequente são as comunicações buccosinusais. Sempre elas têm origem de lesões traumáticas, por resultado de intervenções cirúrgicas ou infecções, ou também por comunicações congênitas, né? Quando a gente, no 9º período, dá aula de malformações congênitas faciais, eu tenho lá, né, as fissuras lábio-palatinas, as fissuras raras da face, que muitas vezes comprometem os seios maxilares. Quando a gente pensa em tratar as comunicações buccosinusais,
Só existem duas formas de tratar essas comunicações. Uma forma é o tratamento com prótese, né? Prótese convencional ou prótese bucomaxilofacial, ou também o tratamento cirúrgico das comunicações bucosinusais. E aí a gente vai ver, né, as diversas formas que nós temos de fazer esse tratamento cirúrgico. Quais são as considerações que eu devo ter quando eu penso em tratamento cirúrgico, né? Eu tenho lá um corpo estranho no seio maxilar, uma penetração acidental de uma raiz, uma penetração acidental de um implante, ou uma exodontia que teve como complicação pós-operatória, né, uma comunicação bucosinusal. O que eu devo considerar quando eu penso em tratar isso aí cirurgicamente? Eu tenho que pensar que vai haver deslocamento do retalho do leito original, onde há comunicação bucosinusal. Então, eu preciso fazer deslocamento de retalho, eu preciso manipular tecidos moles. Eu preciso avaliar os tecidos adjacentes à comunicação, às custas dos quais eu vou preparar um retalho. Então, eu vou rodar um retalho da mucosa jugal, eu vou usar um retalho do vestíbulo, eu vou usar um retalho do palato, eu vou usar um retalho gorduroso da borda de Bichat, eu vou usar um retalho temporal passando por baixo do arco zigomático, girando um retalho da face do temporal para que eu possa tampar uma comunicação na região posterior. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar sempre que a base do retalho tem que ter sempre 2/3 da sua altura, para evitar necrose. Então, é um dos princípios das incisões, né? Quando a gente pensa lá na incisão de parte, né? Uma incisão semilunar, ou da incisão de vaso, eu vou precisar lembrar que essa base do retalho tem que ser maior, para que esse retalho não necrose. Eu tenho que lembrar que dentro do princípio das incisões sobre os ossos maxilares, é um dos princípios das incisões dos ossos maxilares, é que ela seja mucoperiosteal. Então, eu preciso de deslocar mucosa e periósteo para que eu possa aproveitar a elasticidade do periósteo para o deslocamento do retalho. E o anestésico tem que ser injetado à distância. Então, a gente usa técnicas, muitas vezes, bloqueios tronculares, né, para que a gente possa usar a menor quantidade possível no retalho, para que a gente possa favorecer a irrigação desse retalho, com isso favorecer a chegada de células, né, inflamatórias que vão trabalhar os processos cicatriciais. Então, vejam que nessa imagem, a gente tem aí uma imagem que sugere um espessamento da mucosa do seio. Na incidência de Vater, nós temos um espessamento grande da mucosa do seio, no lado direito, ou lado esquerdo, o seio está livre, né? E aqui, numa incidência anteroposterior, né, que a gente tem através de uma radiografia que não está assim de tanta qualidade, a gente tem aí uma alteração no seio do lado direito. Como que eu vou fazer a interpretação dos exames radiográficos do seio maxilar? Seguindo aquele esquema anterior. Ah, mas eu vou decorar aquilo tudo? De jeito nenhum. Para que você vai decorar aquele slide anterior, se você pode imprimir aquele slide e ter ali na sua pastinha do que é que você precisa procurar? É claro que a prática leva à perfeição, né? Esse é um ditado antigo. Então, você vai acabar aprendendo. Mas, a princípio, para que você vai decorar se você pode ler? Né? Eu tenho que lembrar que o seio deve aparecer radiolúcido e bem delimitado, que é muito interessante comparar um lado com o outro. Não deve haver evidência de mucosa espessada, não deve haver evidência de corpo estranho no seio maxilar. E as opacificações do seio podem identificar sinusites e podem indicar também neoplasias, porque nós temos patologias prevalentes no seio maxilar, tá? Que a gente precisa realmente fazer esse diagnóstico, e algumas vezes essas patologias são encontradas
ao acaso durante exames de rotina. Tá? Quando a gente pensa nos seios maxilares, a gente tem que pensar nas condições dentais patológicas também. Dentes com cistos apicais ou granulomas podem produzir lesões radiológicas que se estendem para o interior do seio maxilar, e elas podem ser distinguidas da anatomia normal do seio maxilar pela sua continuidade com o ápice. Então, a presença da cortical óssea na radiografia e o exame clínico do dente em questão vai fazer realmente diferença no seu processo de diagnóstico. Tá? Então, vejam que nós temos essa imagem que o seio maxilar apresenta aqui um cisto mucoso, um fenômeno de retenção de muco no seio maxilar. Qual a única incisão que nós temos para acesso ao seio maxilar? Incisão de Caldew-Lewis. Não existe outra incisão que vá nos dar aí acesso ao seio maxilar. Tá? Quando a gente pensa nessa abertura do seio maxilar, eu estou tendo um conflitozinho na transmissão, vocês me perdoem, algumas vezes eu tenho que voltar ao slide, tá? Eu estou usando 2 dispositivos e com transmissão online entre eles, então isso dá um retardozinho na transmissão, algumas vezes vocês vão me desculpar aí. Quando que acontece a abertura simples do antro, Abertura simples do seio maxilar, recesso antral, é o seio maxilar. Ela pode acontecer nas exodontias dos molares e, ocasionalmente, nas exodontias dos pré-molares superiores. Ou seja, vai haver comunicação da cavidade bucal com o seio maxilar através do fundo do alvéolo dentário. Pode ocorrer também fratura do processo alveolar, comprometendo o soalho do seio maxilar. Então, muitas vezes, uma exodontia realizada de uma maneira intempestiva, ela pode realmente causar uma comunicação aí buco-sinusal. Esse acidente, ele é facilmente confirmado nas exodontias de molares e pré-molares através da manobra de Valsalva. Então, você vai orientar o paciente antes, que você vai obstruir a narina desse paciente e que ele vai, após a obstrução da narina, você vai pedir a ele que sopre suavemente pela narina. E aí você vai verificar, então, a corrente de ar por essa comunicação, por essa abertura, e, ocasionalmente, também a secreção sanguinolenta saindo pelo alvéolo do dente extraído. Você não precisa repetir isso um molde de vezes, Você fez uma vez, suspeitou da comunicação, faz a segunda, confirmou a comunicação, pronto. Não fica insistindo em mostrar para 334 pessoas essa comunicação, tá? Qual é o tratamento para a abertura simples do antro maxilar? A boa sutura dos bordos da mucosa. Então, quando você tem a estabilização dos tecidos moles deslocados, você vai fazer um início de tratamento para abertura simples do antro. A gente tem que ter um cuidado muito extremo com a curetagem do assoalho do alvéolo, porque muitas vezes você não avaliou a radiografia criteriosamente e você precisa realmente ter cuidado nessa curetagem para que você não faça uma comunicação bucosinusal. Nesse momento que a gente vai tratar, a gente não coloca medicamento no alvéolo, porque como está comunicado, se você for colocar medicamento no alvéolo, você está colocando medicamento dentro do seio maxilar. E a gente precisa recomendar alguns cuidados para o paciente. Um dos cuidados que a gente precisa recomendar ao nosso paciente é o cuidado
de, se ele for espirrar ou tossir, que ele faça com a boca totalmente aberta, né, para que ele não dê pressão no seio maxilar. E para que ele também não faça a manobra de assoar o nariz, porque ele vai aumentar a pressão ali naquela abertura e pode romper, né, aí a mucosa e pode comprometer aí essa comunicação, tá? E a gente vai sempre prescrever antibióticos para que a gente possa proteger esse organismo aí nesse processo, porque a nossa boca é contaminada, potencialmente contaminada, e pode ser que a gente leve o micro-organismo da boca para o seio maxilar. Então, a gente prescreve antimicrobiano, geralmente macrolítico, como a azitromicina, né, para que a gente possa aí dar uma proteção ao paciente nesse momento. Quando a gente pensa em corpo estranho no seio maxilar, vários corpos estranhos podem penetrar no interior do seio maxilar no decorrer de acidentes ou tratamento odontológico. Então, não tem uma broca que sai da caneta e penetra no seio, né? De maneira nenhuma. Não tem um implante que caiu no seio maxilar. Isso é um acidente transoperatório durante um tratamento odontológico. Então, a gente pode ter penetração de limas, a gente pode ter penetração de brocas, a gente pode ter penetração de cones e pastas obturadoras, material de moldagem, dentes e ou raízes, né, implantes, e durante o trauma, que a gente vai ver lá no 9º período, né, a gente pode ter também, por exemplo, um acidente com arma de fogo, a gente pode ter fragmentos de projétil dentro do seio maxilar, tá? Pai, você está com a câmera ligada aí, tá? Clica no linkzinho da câmera aí, por favor. Meu pai está aí assistindo a aula, eu tenho muito orgulho quando ele se dispõe a assistir essas nossas conversas, né? Ele é cirurgião há 59 anos, ainda exerce a profissão, tem 81 anos de vida e ainda exerce com muita dedicação a profissão, tá? Então, vejam bem essa radiografia. Chama muita atenção numa radiografia panorâmica a mandíbula, né? A ausência do primeiro molar, a inclusão vertical do terceiro molar, mas vejam bem que o terceiro molar superior, ao invés de ser extraído, ele foi empurrado para dentro do seio maxilar. Tá? Então, a gente precisa estar atento aí à radiografia, e eu fico assim muito triste quando o acadêmico pega a radiografia e dá aquela levantadinha ali, olha 3, 4, 5 segundos e já viu um tanto de coisa. Realmente não viu, né? Porque a gente tem uma quantidade de informações aí muito grande para ser avaliada numa radiografia. Vejam que aqui nós temos um fragmento radicular no interior do seio maxilar, uma raiz palatina de um segundo molar, na tentativa de remoção, ela foi introduzida ao seio maxilar, e não se deve tentar remover por via alveolar. Tá? Eu sou fechado nesse aspecto. Tive um acidente transoperatório que uma raiz foi empurrada para dentro do seio maxilar. Então, agora eu vou tentar remover essa raiz via alvéolo. Não faça isso. Você vai fazer uma destruição muito grande de tecido ósseo e você, muito provavelmente, não vai ter um resultado satisfatório. Fale a verdade com o seu paciente a respeito do que aconteceu, né, desse acidente transoperatório que realmente empurrou a raiz para dentro do seio maxilar, e feche esse alvéolo, né? Limpe ali toda a borda, faça uma boa sutura do alvéolo, medique o paciente, passe as orientações pós-operatórias, espere o alvéolo cicatrizar, espere a cicatrização alveolar, né? Seja 30 dias, seja 60 dias, espere a cicatrização alveolar para então fazer o acesso de Cauda-Eulux e remover o corpo estranho. Quando a gente imprudentemente já faz esse acesso e já tenta remover,
muitas vezes a complicação é maior do que a gente deixar ali, orientar o paciente e cuidar para que isso seja resolvido com critério e planejamento posteriormente, tá? Aí, pasta zincoenólica no seio maxilar, uma imagem radiográfica, de pasta de óxido de zinco, eugenol, dentro do seio maxilar, e aqui um desenhozinho muito mequetrefe, né, do acesso de Calderucci. É um acesso em que é feita uma incisão não totalmente horizontal, a gente faz uma incisão vertical, né? Eu vou desenhar aqui, por isso que eu disse que esse desenho aqui é muito mequetrefe. Então, você vai fazer uma incisão vertical aqui, no fundo sacro vestíbulo, e posteriormente você vai fazer a incisão horizontal. E vai começar o deslocamento do retalho do ângulo da incisão, com as manobras de sindesmotomia, apoiado ali suavemente sobre a parede lateral da maxila. E aí sim você vai conseguir esse deslocamento, né? Esse desenho aqui eu falo que ele é muito mequetrefe, porque haja orbicular, né? Para permitir uma exposição aqui nesse tamanho, tá? Depois que você fizer o acesso, você vai desgastar suavemente a parede do seio maxilar. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Vocês vão encontrar no livro a ação de uma pinça goiva sobre a parede do seio. Não consigo entender como esse livro descreve o início da ação da pinça goiva. Fiz questão de trazer isso para vocês, que é o que vocês vão encontrar em um determinado livro por aí, né? Para que posteriormente você introduz o instrumento lá e remova a raiz, por exemplo, e posteriormente faça a sutura. Quem dera que isso fosse simples assim, né? Você vai ter esta vertical da incisão, você vai ter esta incisão horizontal, você vai deslocar o retalho e no reposicionamento do retalho você vai fazer o primeiro ponto no ângulo deslocado, para que você já determine a posição do retalho e aí sim você possa fazer as outras suturas, né? E eu nunca aconselho fazer um alívio aqui na região posterior, porque isso vai dar uma extrema dificuldade de sutura, né, nessa região. Como que a gente vai preparar os retalhos para esse deslocamento, né? Os retalhos vão ser retalhos pediculados, em que você faz uma incisão, que circunda a comunicação, quando você pensa em retalhos marginais. E o tecido ao redor, ele é desprendido por um instrumento delicado, geralmente um periótomo. Você pode usar um sindesmótomo, você pode usar um descolador de Bolt, você pode usar uma espátula 7, mas preferencialmente existe um instrumento que se chama periótomo. Ele é muito delicado para que você possa fazer o deslocamento desse retalho. Inclusive, o Adriano é um amigo muito querido, dono da Máximos Instrumentais. O Adriano desenvolveu um periótomo que ele tem uma liga metálica flexível, né? Então, quando você faz força sobre o cabo, a pontativa do periótomo se dobra, impedindo uma lesão ali do tecido ósseo da maxila. E aí o tecido ao redor é desprendido por esse instrumento delicado e a sutura vai ser realizada com fio absorvível, né? Então, você faz a incisão aqui ao redor, como está demonstrado, e aí você desloca o retalho no sentido de fechar a comunicação e faz a sutura, e essa área fica cruenta, essa área fica desnuda, ela vai cicatrizar por segunda intenção. Vocês vão encontrar alguns autores que vão mandar cobrir com cimento cirúrgico. Eu, particularmente, opinião pessoal e experiência clínica, não uso cimento cirúrgico. Eu acho que o cimento cirúrgico é um saco de manipular, ele faz uma meleira horrorosa, ele gruda em tudo quanto é lugar, menos onde deve.
ele dificulta a higienização da ferida, ele gruda nos pontos quando você vai remover, corre o risco de você ter deiscência da ferida. Então, eu realmente não gosto de usar cimento cirúrgico e não uso cimento cirúrgico, tá? Ana Angélica está fazendo um comentário aí que deve doer no pós-operatório. Realmente, Ana, como é um retalho dividido, né, que você usa a elasticidade, como não é um retalho dividido, como você deixa ali, né, o osso desnudo, vai formar ali um tecido de granulação e realmente fica um pouco sensível nas primeiras 24, nas primeiras 48 horas, fica um pouco sensível, né? Mas não é nada realmente insuportável, não. E é muito importante estimular o paciente à higienização dessa área aí exposta, tá? Os retalhos pediculados, a gente faz uma incisão em tecidos que são circundantes à comunicação, né? Nós temos que lembrar que nós estamos tratando de deslocamento de retalho do palato. Quando a gente pensa em deslocamento de retalho do palato, eu tenho que pensar que eles são desprendidos da origem e girados em grau variável para serem acomodados sem tensão sobre as bordas da comunicação. E essas bordas aqui da comunicação, elas devem ser previamente desbridadas. Você vai deixar aquele tecido ali cruento, né? Você vai deixar aquele tecido ali sangrante. Você não pode ter um epitélio íntegro ali na borda e você fazer essa incisão aqui para que você possa deslocar esse retalho em giro para essa região, como mostra essa imagem, se você tiver essa borda aqui totalmente epitelizada. Não vai cicatrizar, né? E como a gente está tratando de incisões no palato, eu gero aí um enorme conflito na cabeça de vocês, né? Porque nós ensinamos para vocês lá nas manobras cirúrgicas fundamentais que a incisão que nós temos no palato é a incisão festonada da abóboda palatina, que percorre o sulco dos dentes, e a incisão em duplo Y do palato, né, que é uma incisão própria para remoção de toros mandibular, toros maxilar mediano. E aí eu venho mandar vocês fazer uma incisão no palato e deslocar o retalho. E aí vocês vão me perguntar, mas peraí, o que eu faço com a artéria palatina? Né? A artéria palatina é justamente a que vai vir dessa região e que vai nutrir esse retalho. Tá? Então, é muito importante que a gente respeite essa anatomia para que a gente possa ter sucesso aí nesse deslocamento, e por isso que eu pedi lá anteriormente que esse deslocamento seja feito com instrumentos delicados e manobras realmente delicadas. Os retalhos em ponte, né, são realizados incisões paralelas a essa abertura, e os retalhos são deslocados, né, lateralmente, obrigando aí o fechamento dessa comunicação, aproveitando a fibromucosa deslizada na direção desejada. Como eu disse anteriormente, sempre atento à anatomia dos vasos da região. Quando a gente examina o palato do paciente, a gente tem uma área mais espessa, a gente tem uma área mais fofa, né, digamos assim, que a gente consegue identificar que ali é o leito da artéria palatina. Quando a gente pensa do tratamento das comunicações no vestíbulo, né, na face vestibular, então a gente precisa pensar que a gente pode fazer a incisão de vaso, a gente faz o desbridamento da borda, a gente faz uma incisão circundante nessa borda, a gente faz uma incisão de Wasmund e a gente faz o deslocamento desse tecido para que possa ser suturado, fechando essa comunicação. Tá? É isso que a gente busca, sempre deslocamento
apical, deslocamento lateral, deslocamento medial do retalho, né? Para fechar aí essa comunicação. O giro do retalho é, na grande maioria das vezes, a forma mais usada do tratamento de fechamento de comunicação bucosinusal no rebordo alveolar. De longe, é a mais utilizada. Alguns autores prescrevem, sugerem, né, melhor dizendo, aí a rotação de retalho do vestíbulo, vocês vão ver exemplos aí mais à frente, utilização da borda adiposa de Bichat, mas a gente vai agregando fatores complicadores a esse procedimento, né? Como a presença da própria borda adiposa de Bichat, ducto da parótida, nervo facial, artéria transversa da face. Então, a gente não pensa inicialmente em retalhos de origem da mucosa jugal. Quando a gente pensa no fechamento das comunicações no palato, comunicações medianas, né, são as técnicas que muitas vezes a gente utiliza para a cirurgia da fissura palatina, né? A gente pode girar o retalho, eu faço um giro no retalho, recobrindo a comunicação. Eu posso fazer uma incisão navicular mediana do palato e fazer o divulsionamento profundo aqui, aproveitando a elasticidade do periósteo, fechando medialmente. E eu posso girar o retalho, em vez de eu girar o retalho lateralmente para fechar a comunicação alveolar, eu giro o retalho para cima do alvéolo, eu giro o retalho por sobre a área de comunicação, né? Fazendo um duplo fechamento. Então, eu faço a sutura inicial do meio da comunicação e eu giro o retalho para poder recobrir toda essa área que eu fiz a comunicação. Quando a gente pensa... Quando a gente pensa nessas comunicações com a boca, geralmente elas são de ordem traumática, resultado de intervenção cirúrgica. No entanto, a gente pode ter fístula espontânea, né? Infecção, por exemplo, na fossa canina, causada por necrose de parede sinusal, a gente pode ter comunicação por sinusite, a gente pode ter comunicação por patologias também que podem necrosar a parede ali do seio maxilar e comprometer essa condição e, com isso, fazer uma comunicação. O primeiro passo, quando a gente pensa em tratar uma comunicação bucosinusal, é remover o processo infeccioso. Então, não adianta eu tentar fechar um seio maxilar que está com empiema, né? Pus dentro do seio maxilar. Não adianta eu tentar fechar, né? Porque não vai haver sucesso nessa condição. Então, muitas vezes vai ser preciso irrigar o seio maxilar, muitas vezes vai ser preciso fazer uma contraabertura nasal para fazer irrigação desse seio maxilar, para fazer antibiótico terapia nesse paciente, para que a gente possa descontaminar o seio maxilar dessa infecção ativa, para só então a gente conseguir fechar o orifício da comunicação. Não adianta tentar fechar um seio maxilar com infecção ativa. Não vai ter sucesso, né? E isso, em ambiente acadêmico, traz extrema dificuldade, né? Porque isso no ambiente do consultório, eu peço ao paciente para vir ao consultório todo dia. Eu peço ao paciente para vir ao consultório 2 vezes ao dia, para que eu possa irrigar o seio maxilar, para que eu possa lavar o seio maxilar, para que eu possa melhorar a descontaminação do seio maxilar. Mas e na faculdade, que a gente tem clínica 1 vez por semana? Como é que faz isso? Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de fechamento das comunicações com infecção ativa em ambiente acadêmico. Tá? Então, tem aí mais uns desenhos esquemáticos daquele livro que vocês conhecem aí, que vocês vão encontrar aí na biblioteca, né? E eu quero que vocês sejam realmente alunos críticos e participativos e vejam, né, vejam que é preciso a gente rever algumas coisas que estão realmente nos livros de fundamentos, né?
A Ana está me perguntando aí se no acesso de Caldeluc, o osso que eu remover, eu recoloco esse osso no lugar, ou se eu faço um enxerto recobrindo isso. Você vai me permitir, Ana, não te responder nesse momento, porque foi a pergunta que você me fez quando eu precisar, quando você me pediu para preparar a aula, e se eu responder imediatamente, a gente vai poder ir embora, né? Então, eu preciso te dar toda a fundamentação para que você entenda e decida realmente como você vai fazer esse acesso de Caldeluc, que é o acesso em tecido mole. Depois você vai precisar criar uma janela no seio maxilar para que você acesse esse seio maxilar. Então, eu vou te ensinar a criar essa janela. Se você vai realmente remover o tecido ósseo, guardar ele no soro, deixar ele debaixo da língua do paciente, para você recolocar e fixar, ou se você vai fazer um enxerto, ou se você vai fazer uma abertura com uma fratura em galho verde no seio maxilar, e você vai conseguir reposicionar essa própria parede, tá? A gente vai ver tudo isso aí, tá bom? Então, tá aí, mais um desenho, uma fístula no rebordo alveolar, que você vai fazer o deslocamento aí do retalho, tá? Desenhos esquemáticos que podem realmente aí nos serem muito úteis, né? Para que a gente possa realmente aí criar na nossa mente a realidade que nós vamos executar. Então, veja o paciente aí com uma comunicação bucosinusal na região de molar, né? E está aí o paciente posicionado, preparado para o procedimento cirúrgico. Eu gosto muito de usar sobre os lábios do paciente, principalmente na comissura do paciente, a pomada de Drenison, fludroxcortida, né? Eu uso a pomada de Drenison porque ela é um anti-inflamatório, um corticoide, na verdade, né? Ela protege o lábio, a base dela é vaselinosa, então ela vai proteger para que a gente possa evitar aí machucar o lábio do paciente. É muito importante que esse procedimento seja realizado também com o paciente com a boca semi-aberta, porque se ele abre a boca toda, a tensão do orbicular vai impedir realmente que ele te dê um acesso sem tensão na região posterior. Tá? Então, está aí a visão da região da comunicação. Quando o paciente tem comunicação bucosinusal, o que ele te relata? Ele te relata que quando ele bebe alguma coisa, ele sente isso no nariz. Né? Quando ele faz pressão na língua para engolir, isso aí vai para a cavidade nasal e esse paciente relata que sente o líquido no nariz. E aí você suspeita realmente da comunicação, quando isso não foi visto no transoperatório, né? Porque a comunicação bucosinusal pode ser uma complicação pós-operatória também. O fenômeno de retração cicatricial pode gerar essa comunicação posterior, o paciente assoar o nariz mais forte, uma tosse, um espirro, uma membrana muito fina, o ápice muito próximo do assoalho do seio, ele pode gerar uma comunicação que pode realmente aparecer só depois do procedimento, na hora, muitas vezes você negligencia essa comunicação, né? Então, está ali feito a incisão das bordas, né, para que a gente possa deixar as bordas cruentas, como eu disse anteriormente, né? Então, está feito ali o avivamento das bordas, está sendo feito o deslocamento medial dos tecidos incisados, né? Então, veja lá que está feita a incisão na borda e está sendo feito deslocado o tecido no sentido medial da comunicação, para que, então, eu possa fazer a sutura ali na região, tá? Nesse caso aqui, foi utilizado um retalho de vestíbulo do paciente. Então, eu fiz a incisão na mucosa jugal do paciente, abaixo do ducto, né, parotídeo, superficialmente essa incisão. Lembrem que as incisões fora dos ossos maxilares, elas são incisões plano a plano. Então, eu fiz a incisão só na mucosa, mão de moça ali para incisar, para deslocar o retalho. Vocês viram na aula de manobra cirúrgica fundamental, quando vocês tentaram deslocar lá um retalho na língua, vocês viram como isso é aderido, como isso precisa de cuidado na língua de boi, né?
como isso precisa de cuidado na manipulação desse retalho. Então, está ali sendo feita, né? Foi feita a sutura, e eu vou fazer um duplo recobrimento, deslocando o retalho da mucosa jugal, né, por sobre a área que já havia sido suturada. Uai, professor, e como é que vai tirar os pontos posteriormente? Você se esqueceu que eu disse lá atrás que os pontos são feitos com fio absorvível, seja de origem animal, né, o catigu, que é feito do intestino de carneiro, ou seja de origem sintética, né, os polivicril, por exemplo, né, que são fios absorvíveis. Não tem necessidade de ser um fio cromado, nem um fio tânico, pode ser um fio absorvível simples, você vai deslocar ali para que você possa ter o recobrimento ali da comunicação, tá? E aí você vai deixar essa condição aí para que isso cicatrize, né? Essa área vai ficar cruenta, você vai colocar uma gazezinha coletora ali e esse paciente vai manter essa gase pressionada 30 minutos, 60 minutos para conter ali o sangramento, né? Então você vai girar o retalho do vestíbulo, não é do lábio, você vai girar o retalho do vestíbulo, vai ter uma perda do suco, né, do fundo do saco do vestíbulo, quando você fizer esse giro, para que você possa recobrir aí essa área, né, com tranquilidade. E mais uma vez eu lembro, esta incisão aqui, ela é mucoperiosteal. Esta incisão aqui, ela é uma incisão plano a plano. Você vai incisar só a mucosa para você fazer o descolamento. Ah, e se tiver exposição da borda adiposa de Bichat? Você traz, né, a borda exposta também para que você possa recobrir aí essa área com esse desenhozinho esquemático aqui. É muito importante no pós-operatório, depois que você faz a sutura, você vai orientar o paciente a usar ali a compressa gelada e você vai orientar o paciente a não tracionar a área operada, né? Senão ele vai puxar aquilo ali para visualizar e ele pode romper a sutura e você pode ter deiscência ali da ferida cirúrgica, tá? Um outro caso de comunicação, né, em que tem ali a comunicação, então instrumentos delicados, tesouras delicadas, né, para que você possa fazer a divulsão ali do tecido e você possa, então, com esse tecido deslocado do seu leito e deslocado medialmente à abertura, né, em relação à abertura, não em relação ao corpo, você possa ali fazer a sutura e fazer o fechamento, e aí, nesse caso aqui, vai ser descolado um retalho próximo para que o tecido seja utilizado para você possa recobrir aquela área ali, né? Novamente um retalho de vestíbulo, para que você possa recobrir essa área. O retalho de vestíbulo exige delicadeza no deslocamento, exige delicadeza na incisão, exige delicadeza na sutura, né? O retalho do palato exige extrema delicadeza na incisão por causa do leito aí da artéria palatina, tá? Então tá aí a imagem recoberta, né, da comunicação com o giro de um retalho vestibular. Aqui, as técnicas para fístulas do palato, para comunicação bucosinusal pelo palato. Como nós mostramos anteriormente, você vai incisar e vai deslocar o retalho em direção à fístula para que isso seja recoberto, né? Então, está ali uma outra imagem, né, mostrando o deslocamento do retalho para que isso seja feito o recobrimento dessa comunicação, né? Então, foi feita aqui a incisão no palato, nesse segundo caso. O primeiro caso foi no próprio palato, deslocando medialmente. Aqui, um caso de incisão no palato, deslocando para sobre o rebordo alveolar. É muito importante você deixar as bordas cruentas, você fazer a sutura do plano mais profundo medialmente, e aí você vai deslocar o tecido para recobrir essa área. E como a Ana bem chamou a atenção,
essa área vai ficar cruenta, desnuda, sensível, ardente, né? Muitas vezes, nas primeiras 24 horas, a gente usa gás vaselinada, ou usa gás com furacin, uma pomada de furacin, nitrofurol, né, para que possa trazer aí conforto para esse paciente, um conforto mínimo no pós-operatório. Quando a gente pensa nos seios maxilares, quando a gente pensa num objeto dentro do seio maxilar, né, que nós já citamos aí anteriormente, que o acesso ao seio maxilar ele é feito pela incisão de Caldew-Luc. Quando a gente pensa na sinusite maxilar, a gente tem que pensar que a mucosa do seio ela é extremamente suscetível à infecção, a manifestações alérgicas e a doenças neoplásicas. E nós podemos contribuir imensamente com isso, assoando o nariz, parando o que a gente está fazendo para assoar o nariz. Na pia, o ideal, né, assoar úmido e lavar, e no lenço ou na toalha de papel, quando a gente não tem essa condição, né? Não tem necessidade também de ir jogar na rua, não, de jeito nenhum, né? A gente pode assoar aí na toalha de papel e contribuir imensamente para a descontaminação do seio. Essas doenças, né, as sinusites, as inflamações e ou infecções do seio maxilar, elas podem causar hiperplasia e hipertrofia da mucosa e que vão produzir os sinais da sinusite, os sintomas que o paciente vai te relatar e vai apresentar as alterações radiográficas, né? Ah, professor, mas por que esse processo inflamatório ou infeccioso apresenta uma alteração radiográfica? Por causa da presença do sangue, especificamente o átomo de ferro na hemoglobina do sangue, que é radiopaco, né? Então, isso vai dar essa alteração. O ósteo pode estar obstruído e esse acúmulo de muco pode infectar o seio, né? Então, é muito importante realmente a gente manter a higiene das narinas, assim como é muito importante o não uso constante dos descongestionantes nasais, né? O maior exemplo que a gente tem de descongestionante nasal, de longe o mais utilizado, é esse bendito aqui, Neosuro, né? Tem gente que usa isso aqui como se fosse nada, né? Esse aqui está confiscado aqui de uma paciente muito especial, que é a minha noiva Isabela, né? Ela tinha um hábito de descongestionante nasal, e conseguimos realmente melhorar essa condição, porque eu estou mostrando para vocês aqui a visão da sinusite maxilar relacionada à visão odontológica. Nós temos outras manifestações de sinusites maxilares, de pansinusite, que é a sinusite etimoidal, esfenoidal e do seio frontal, né, que podem estar associadas a outros processos, inclusive processos emocionais. Podem se manifestar como sinusites, como rinites, como rinocinusites, né, que a gente vai precisar classificar isso aí muito detalhadamente, muito minuciosamente, para que a gente possa aprender a cuidar disso imediatamente, né? Porque isso, na maioria das vezes, não é tratamento do dentista, é tratamento do otorrino, mas o dentista pode realmente sim tratar. As infecções odontogênicas podem envolver o seio maxilar. E é muito importante que a gente estude as infecções odontogênicas, que a gente estude os espaços faciais primários e secundários da face e que a gente estude as vias de drenagem dos processos inflamatórios e infecciosos da face, né? Porque, senão, a gente nunca vai conseguir determinar se uma infecção no ápice de um premolar vai drenar para fora da boca, no fundo do saco vestido ou dentro do seio maxilar, né? Se a gente não tem esse conhecimento aí. A infecção e sinusite também pode ser resultado de trauma dentário. Cirurgia na porção anterior da maxila, incluindo exodontias, alveolectomias, redução da tuberosidade maxilar, né? Impacção da tuberosidade. E é muito curioso isso, porque essa comunicação acidental
ou como complicação, ela traz realmente algumas consequências para o nosso paciente. Mas existe uma forma também em que nós planejamos deliberadamente o acesso e exposição do seio maxilar. Quando vocês forem estudar lá no 9º período das cirurgias ortognáticas, né, que a gente vai fazer uma ostectomia subapical na maxila toda, para que a gente possa fazer expansão da maxila, intrusão da maxila, giro da maxila, a gente pode realmente ter aí a comunicação bucosinusal, e a gente precisa estar preparado para deixar isso bem condicionado, para que o organismo cicatrize sem essa complicação. A sinusite aguda maxilar é geralmente descrita com um desenvolvimento rápido, sensação de pressão na face, dor ou peso nas proximidades do seio afetado, dor em marcha, né? O paciente desce uma escada, ele sente que tem alguma coisa movimentando ali. Esse desconforto aumenta muito rapidamente, pode estar acompanhado de inchaço facial, de mal-estar, de febre, de eosena, né, que é o mau cheiro nasal, na cavidade nasal, e até secreção mucopurulenta. Tá? A sinusite crônica ela é muito menos originada de origem, ela tem muito menos causa de infecção odontogênica. Geralmente é resultado de infecção fúngica, bacterianas, são de baixa intensidade, né? O paciente muitas vezes apresenta como relato uma obstrução nasal constante, uma obstrução de uma das narinas, processos alérgicos, muitas vezes elas não são bilaterais, as sinusites na grande maioria das vezes são unilaterais, né? Então a gente precisa estar atento a isso aí para que a gente possa planejar o tratamento adequado. Em que consiste o tratamento da sinusite? Umidificar o ar inspirado para que a gente possa liberar e remover secreção ressecada na narina e no ósseo do seio, né? Então, é o velho e bom conhecido vaporizador ou o rosto ali na frente da chaleira com aquela vaporização ali do ar umidificado para que o paciente possa inspirar isso e remover essas secreções. Requer também o uso de antimicrobianos, descongestionantes sistêmicos e até tópicos para que possa reduzir a inflamação e o edema ali, e a gente possa facilitar essa drenagem do seio através do ósseo. E é muito comum também o uso do fluimucil, né? O fluimucil 600 miligramas, um sachêzinho é diluído à noite, e esse paciente toma esse sachê diluído em meio copo d'água, porque o fluimucil ele aumenta a mobilidade dos cílios e facilita, né, pelo paciente estar dormindo, ali deitado, a secreção ali daquele muco dentro do seio maxilar. É muito importante o paciente assoar o nariz, porque essa secreção ela pode irritar a região da epiglote. E aí o paciente começa a relatar que ele tem uma tosse quando deita. Ele deita e começa com uma tosse, começa com um pigarro, começa a sentir a garganta seca, irritada, e é uma secreção que ele não consegue cuspir, não consegue engolir. Muitas vezes é resultado dessa drenagem do seio através de sua abertura natural. Quando a gente vai pensar no tratamento cirúrgico da sinusite maxilar, em alguns casos esse tratamento é realmente cirúrgico, né? E a gente precisa ter um diagnóstico correto dessa sinusite, e pode ser muito difícil distinguir isso no teste alérgico, porque dentista não faz teste alérgico, né? E essa cirurgia ela pode ser de acesso nasal, através do assoalho da narina, e ela pode ser por incisão de Caldew-Luc, né? Fazendo com que a gente faça a trepanação, né? O rompimento do tecido ósseo, acesso ao seio maxilar, e a gente possa, então, fazer a remoção, facilitar o organismo, né, removendo esse processo infeccioso, mas aí, muitas vezes, é necessário uma contraabertura nasal para facilitar a drenagem. A gente cria ali, temporariamente, um novo ósseo para que essa secreção possa ser aí eliminada, tá? O que eu peço a vocês, se vocês concordarem, para que não fique tão cansativo assim quando a gente pensa em acesso ao seio maxilar, né? Se houver interesse de vocês, a gente agenda, né? Porque o acesso ao seio maxilar é um acesso de Caldew-Luc, não existe outro.
O fechamento das comunicações bucosinusais, fazer um resumo para vocês, exige que o seio seja descontaminado antes, então eu preciso verificar se tem secreção purulenta, eu preciso irrigar e lavar esse seio, eu preciso dar antibiótico para o paciente para ajudar na descontaminação, e é feito com deslocamento do retalho. Eu posso deslocar esse retalho da própria parede alveolar, eu posso deslocar esse retalho do palato, eu posso deslocar esse retalho da mucosa jugal. Então, é assim que fecha a comunicação bucosinusal. Agora, eu vou remover um corpo estranho do seio maxilar. Uma raiz, um implante, um fragmento de broca, um cimento endodôntico, né? Um dente inteiro. Acesso de Caldew-Loop. Incisão após o pilar canino, vertical paralela ao pilar canino, horizontal sobre o ápice dos dentes, até anteriormente ao pilar zigomático. Deslocamento a partir do ângulo e trepanação da parede, que foi o que a Ana me perguntou aí, que eu preciso mostrar isso para vocês. Então, se houver interesse, a gente pode agendar um novo encontro para que a gente feche esse assunto. Como que nós vamos fechar esse assunto? Classificando e tratando as sinusites, para que a gente saiba onde é que está o nosso limite de tratar a sinusite, porque tem muita gente aí simplesmente prescrevendo amoxicilina com clavulanato durante 14 dias e acha que está tratando sinusite. E não está tratando muitas vezes coisa nenhuma, e muitas vezes a causa não é odontogênica, né? A gente tem que lembrar que a amoxicilina, só 5% dos micro-organismos da cavidade bucal são sensíveis à amoxicilina, tá? O segundo assunto que eu quero mostrar a vocês é o acesso ao seio maxilar. Tanto de interesse cirúrgico, né, para remoção de corpo estranho, quanto de interesse implantodôntico. Porque eu vou precisar reconstruir esse seio, eu vou precisar utilizar esse seio nas minhas reabilitações. Então, eu preciso saber como é que eu acesso esse seio maxilar e como é que eu elevo esse seio maxilar. Como é que eu crio condição, né, de aumentar essa quantidade de tecido ósseo aí para que eu possa planejar essa elevação. Então, eu tenho elevação atraumática do seio maxilar. Eu posso fazer isso com um trauma muito reduzido, através de elevadores de seio, através de balões infláveis para elevar o seio maxilar. Vou mostrar para vocês imagens disso tudo. E eu posso fazer uma elevação traumática do seio maxilar. Eu posso fazer incisão de Caldew-Loop, abrir uma janela na parede do seio, deslocar, fazer a trepanação óssea, deslocar o tecido ósseo, e aí sim fazer um enxerto, fazer um preenchimento do seio maxilar, fazer um travamento de um implante, fazer uma reconstrução, remover o corpo estranho, através de acesso traumático ao seio maxilar, tá? Essas foram as referências que nós utilizamos nesse nosso encontro até aqui, né? E eu quero trazer para vocês essa mensagem, né, devido ao fato ocorrido nesta data, que eu valorizo a diferença que existe entre as pessoas. As pessoas são diferentes, totalmente. Nós somos seres singulares, né? Eu valorizo o que me torna único dentro da sintonia da vida. Eu definitivamente não sou melhor cirurgião do que ninguém. E na nossa equipe na Unimontes, né, eu me complemento com o professor Valdemiro, eu me complemento com o professor Vitor Comini, e a gente busca trabalhar essa singularidade. É muito importante que a gente aprenda a viver aceitando que os outros também podem ter razão, se eu olho a partir das perspectivas deles. E isso me ajuda a apreciar as mudanças que o tempo traz na minha vida, né? Então, eu estou aqui com um caso em que uma pessoa muito próxima foi realizar um tratamento implantodôntico com um aluno ex-aluno, já um profissional, que eu tenho como grande estima. Durante o transoperatório desse procedimento implantodôntico, houve um acidente transoperatório com intrusão de um implante dentro do seio maxilar. Esse implante foi removido do seio maxilar e o paciente agora quer fazer o tratamento para poder recolocar os implantes e fazer a tentativa de colocar um prótese, né? E a gente precisa aprender a
a respeitar que os outros também têm razão, né? Porque esse colega virou para mim e falou comigo assim, professor, ele me chama até hoje de professor, é uma pessoa que eu tenho grande estima, grande convivência, e ele falou comigo assim, professor, pode ser que não seja mais possível recolocar esse implante nessa região da maxila do paciente. Então, isso não é possível por quê? Pelos recursos que o profissional apresenta, pelo conhecimento que o profissional apresenta, pela condição de saúde do paciente, pela morbidade que vai causar o procedimento. Qual é a condição? Analisando criteriosamente e friamente a radiografia, eu cheguei à conclusão que realmente, talvez não seja realmente possível reabilitar com implante. E eu vou ter que desmanchar esse sonho desse paciente. Ele já tem 2 implantes instalados no hemiarco contralateral, implantes muito bem instalados, e no lado que teve a comunicação, talvez não seja mais possível, né, fazer essa reconstrução, pela complexidade do ato cirúrgico proposto e pela morbidade que vai gerar ao paciente. Né? Então, é preciso que a gente entenda que muitas vezes os outros têm razão, sim. Né? Eu gostaria de pedir a vocês que realmente façam pesquisas nas redes sociais, se comuniquem através das redes sociais, né? Aprendam através de resumos das redes sociais, mas que não deixem de ler as obras clássicas, que não deixem de colocar a bunda na cadeira para que vocês possam realmente ler os fundamentos descritos nos livros que aparentemente podem ser antigos, né? Porque é esse fundamento que vai trazer realmente toda a beleza da prática, né? Toda a singularidade que aquele paciente lhe apresenta e que vai fazer com que isso se transforme realmente num desafio naquela reconstrução. E o que foi um acidente, o que foi uma complicação, o que foi particularmente um mito, né? Meu Deus, tive um acidente que comunicou com o seio maxilar. Eu sei tratar isso, eu estou fundamentado nisso. Porque eu posso gostar tanto de cirurgia que eu vou planejar deliberadamente penetrar no seio maxilar, fazer um acesso ao seio maxilar, para fazer uma reconstrução óssea ou para tratar uma complicação. Né? Então, é isso que eu gostaria de ter com vocês até hoje aqui. Né? Perdoem apresentar para vocês assim, eu tive um atraso nos procedimentos aqui hoje, eu tive um paciente que teve uma urgência no consultório, com uma taquicardia, uma taquipneia muito importante, que me exigiu muito controle verbal e medicamentoso desse paciente, para que ele pudesse sair daqui hoje com tranquilidade. Então, realmente, eu não tive tempo de me preparar, assim, fisicamente, né? Estou aqui ainda no consultório, roupa de cirurgia, de vez em quando me esqueço e vou embora de gorro, né? Mas vocês podem ter certeza que eu preparei essa aula para vocês com muito carinho, com muito respeito e passo a passo, né? Step by step, para que vocês não pudessem ter aí a dúvida da Ana respondida. Me perdoe, viu, Ana, a brincadeira com você, você sabe o respeito que eu tenho por você. A dúvida é respondida assim no primeiro instante. Porque isso realmente eu respondi. Como é que eu faço para tirar uma coisa do seio maxilar? Acesso de faldeolúpio, ostectomia da parede lateral da maxila e removo a coisa. Mas espera aí, o que eu vou fazer depois? Bom, aí tem um conjunto de coisas que a gente precisa realmente estar fundamentado. Tudo bem? Muito obrigado, né, por tudo que vocês receberam de mim até aqui. Agradeço a acadêmica Angélica, agradeço a acadêmica Vitória, que gentilmente também entrou em contato comigo, né? Agradeço a todas as mensagens aí do site. Agradeço a humildade da participação do meu pai, ele sabe isso de pós salteado, de frente para trás e de trás para frente. Com 59 anos de profissão, ele ainda me escuta muito, ele me deu um exemplo de ética, sempre me mandando estudar, nunca me dando respostas prontas, né? E eu acho que essa mensagem aqui, do lado direito dessa finalização, é muito importante, né? Uma coisa muito simples, ela pode ser muito bem feita
e pode durar, muitas vezes, nossa vida inteira, e até mais do que a nossa vida, né? Muito obrigado, Érica, pelas palavras, muito obrigado, meu pai, muito obrigado, Isabela, pelo carinho, pelo incentivo, pelo apoio, né, que você sempre me dá aí nas minhas práticas do magistério, e, acima de tudo, também, eu agradeço a Deus, né, por me dar esse dom de conseguir descomplicar algumas coisas, tá? Me coloco à disposição para vocês, se houver algumas perguntas, e agradeço aí a participação de todos, que Deus os abençoe, lhes dê uma ótima noite aí. Muito obrigado. Boa noite, Marcelo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o pessoal manifestou, sim, né, o interesse em estar agendando essa aula para dar continuidade. Vamos tentar ver aqui qual a melhor data, né, e entrar em contato com você também para ver a sua disponibilidade. Tá joia, Bianca. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer, viu? Fazer só os agradecimentos finais aqui. Muitíssimo obrigado por essa aula que foi tão incrível, tão rica em detalhes, por ter se disposto, né, disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui conosco e por ter nos ofertado, né, essa dose de conhecimento. Os comentários aqui, como a gente pode ver, está cheio de elogios, né? De fato, foi uma aula muito enriquecedora. E muito obrigada novamente, tá? Tá joia, Foi uma Bianca. honra mesmo receber você aqui nessa primeira aula nossa aberta ao público. A honra é minha, viu, Bianca? Eu que agradeço por vocês me permitirem participar com vocês dessa primeira aula. Fico extremamente honrado com o convite. Agradeço aí as palavras do Natan e me coloco realmente à disposição, sabe? Agradeço, João, aí as palavras. Todos vocês eu agradeço. Peço a Deus que os ilumine nessa caminhada e que vocês reconheçam realmente a importância de se dedicarem, a importância de estudarem, a importância de respeitarem o seu cliente e saber que a odontologia é realmente uma profissão muito linda. Muito obrigado, uma Obrigada, a grande gente que noite a todos agradece. aí, que Deus os abençoe, viu? Amém. Boa noite. Boa noite, pessoal. Marcelo, Pois eu não, sou, pois não. eu sou o presidente da Liga aqui e queria te agradecer também, da minha palavra aqui, por dedicar esse tempo a nós, né? Sempre muito importante e muito proveitoso poder escutar alguém com experiência, né? E ver essa perspectiva sua tão detalhada. E com certeza a gente, nos próximos dias aí, vamos ter um novo encontro. Vamos atrás do senhor aí para a gente ter essa continuidade sobre o tema. Com certeza vai ser rica de novo essa aula e vai ajudar muita gente aí. Pode ter certeza que vamos atrás, sim. E muito obrigado pela essa dedicação. Você está dizendo aí dessa intercorrência que você teve aí, mesmo assim, esteve presente com nós. Então, gratidão mesmo e vamos para a próxima aí. Tá, joia. Muito obrigado, Pedro. Receba o meu abraço, receba o meu carinho, receba o meu respeito pelos acadêmicos, né, e reconheçam a necessidade da dedicação realmente de cada um de vocês. Não tem realmente nenhuma mágica, não. A gente precisa realmente colocar a bunda na cadeira e estudar. Foi muito prazeroso para mim poder compartilhar isso com vocês numa instituição nova que cresce a cada dia, com a coordenação aí da Dani, que foi minha colega, com a participação do Danilo, que foi meu aluno, do professor Valdemiro, que é meu irmão, a gente é grudado um no outro aí, com a professora Águida, que foi minha parceira na Santa Casa aí em Montes Claros, foi ela quem me abriu as portas da Santa Casa em Montes Claros, né, junto com o professor Valdemiro, e o professor Lucas também, que foi meu aluno, excelente aluno, e está lá agarrado no trauma da Santa Casa. Um grande abraço a todos aí, que Deus realmente os abençoe e lhes dê muita paz aí, tá? Muito obrigado, Pedro, por sua palavra, viu? Valeu, Marcelo. Boa noite para o senhor aí. Valeu, meu querido. Boa noite, Deus os abençoe. Valeu. Obrigado, Giovana, obrigado, Natan. Obrigado a todos aí. Obrigado, Vitória, Érica, Bianca, Suzane, meu amado pai. Muito obrigado aí, meu pai.